Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos pessoas de sucesso, histórias inspiradoras e especialistas de diversas áreas que, ao longo da próxima hora, a par comigo, vão ajudar-te a ti também a alcançar o sucesso na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas, como pensas. É verdadeiramente um estado de espírito. Então, aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora então, queres construir a vida dos teus sonhos? Ela é coach de alta performance, especialista em gestão de equipas, engenheira de gestão industrial de formação base e criadora do programa Do Plano à Ação. A sua missão é mostrar-te, com todo o seu conhecimento de produtividade, otimização de processos, gestão de tempo e organização, que existem inúmeras ferramentas e estratégias para poderes organizar melhor o teu dia, gerires com mais eficácia o teu tempo e assim conquistares a tua independência financeira. Sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à nossa incrível Cris Fernandes. Cris, muito bem-vinda. Antes de mais dizer obrigada, é um privilégio para mim ser uma das tuas convidadas, portanto, muito obrigada por isso. Obrigada a nós também por estares aqui e vamos começar pela pergunta difícil. Quem é que tu és, para além daquilo que tu fazes? Isso é uma pergunta, é muito boa pergunta, dá aqui para refletir, mas na primeira o que me vem à cabeça vou dizer, como é que eu me defino, quem eu sou? Sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas, é assim que eu me defino, por garantir, ou esse é o meu objetivo, garantir que cada pessoa que contacta comigo saia melhor que aquilo que chegou. Este é um dos meus objetivos, sempre foi. Aliás, eu sempre fui aquela amiga em que as pessoas vinham quando precisavam de força para dar aquele passo, aquela motivação. Sempre foi assim. Hoje faço isto, curiosamente, com técnica, profissionalizei aqui este meu perfil, mas é assim que me caracterizo, desde sempre. Aquela força, paixão, por escalar montanhas e, portanto, cada vez mais altas. É assim que me defino. Perfeito. E como é que tu vens desta área da gestão industrial para aqui gestão de equipas? Ou seja, não é que não esteja interligado, sim, porque no fundo está, não é? Mas hoje em dia não trabalhas tanto com, portanto, maquinaria, não é? Não. Trabalhas com maquinaria física, humana. É assim, a vida levou-me, as decisões, as escolhas, levaram-me por aquele percurso de engenharia e gestão industrial e trabalhei anos na área. E não é que não tenha gostado, não é isso. No entanto, foi necessária aqui uma transição, vamos colocar assim. Estamos a falar há 19 anos atrás. Questões como carga de trabalho excessiva, qualidade de vida, equilíbrio entre vida profissional, familiar, pessoal, não existia. Isto, saúde mental, quer dizer, não se podia falar nisto e ai de quem desse parte fraca, mostrasse alguma vulnerabilidade. Isto era impensável, era o fim da nossa carreira, da evolução. Mas o que é certo é que eu passei por algo que hoje se diz burnout, um esgotamento, onde eu literalmente vivi muitos anos em Madrid, trabalhei lá e, portanto, é uma cidade... E foi maravilhoso, adorei, guardo no coração, mas é uma cidade muito frenética, o ritmo acelerado, a exigência do próprio trabalho. E houve um dia em que eu sento-me na cama para me levantar para ir trabalhar e as pernas não mexiam. A sensação foi esta, foi dizer alguma coisa aqui não está bem. Tenho que reconhecer, já não era o facto de pesar só 54 quilos e de poder parecer que teria ali algum problema, algum distúrbio. Eu sabia que era, dormia muito pouco, alimentava-me mal e trabalhava muito. Era isto, eu sabia o que era. Mas nesse momento em que a resposta, o corpo físico deixa de funcionar, porque é uma resposta, não é? O corpo a dizer alguma coisa está a passar, mesmo que tu não queiras ver, foi o momento em que eu disse, foi a confirmação, não é aqui o meu lugar, não é isto que eu quero, não sou feliz na vida, não sei o que quero fazer, mas aqui não posso ficar. E foi a minha primeira transição. Não foi para o coaching ainda na altura, isto, não é? Tenho aí vou resumir, mas tenho anos de procura,
e quem procura sempre encontra, de autoconhecimento, de entender o que é que eu quero fazer na vida, de porque é que detestava tanto a vida que tinha, ou porque é que havia um gap, uma diferença tão grande entre a vida que eu sonhava e queria ter e que eu me achava merecedora e a vida que estava a viver. A de contar tostões, a de privação, a de... Não era esse o estilo, não era isto que tinha idealizado e não conseguia conformar. Foi este aqui, eu não conseguia, era impossível. Não, tentei e disse, não, realmente tenho que encontrar aqui o meu caminho. E foi uma luta interna. Quais foram os primeiros passos que deste? Olha, os primeiros passos livros, que sempre nos ajudam, ainda hoje me acompanham vários, sempre na área de desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, produtividade, nestas vertentes. Eu, na verdade, dei vários passos. Era workshops, palestras, cursos que me chamavam a atenção, enfim. E, curiosamente, foi num evento, numa palestra para caloiros da Universidade de Aveiro. Eu trabalhei na Universidade de Aveiro 11 anos. Olha só a luta, olha o período de tempo de luta entre o que é que eu quero fazer e o que não. E não tem a ver com o espaço, mais uma vez. Não tinha a ver com a parte empresarial, não tinha a ver com a parte da função pública, o sítio em si. Eu é que não me tinha encontrado. E isto é que dói. O não saber, eu sempre digo isto, o não saber é a pior sensação que nós podemos ter na vida, porque sentimos o tempo a passar, a desperdiçar. Não construímos porque não sabemos o que construir, ou então estamos a disparar para vários lados, não temos resultados satisfatórios. É uma insatisfação total. E pior é quando os outros olham para ti e te dizem que tens uma vida incrível e tu continuas... Temos só a arrepiar. Tipo, não é nada disto que eu quero para mim. Eu tinha tudo. Eu entrei na função pública, dos quadros, portanto, tinha estabilidade. É evidente que todos sabemos a função pública, a margem de progressão, o desenvolvimento de carreira não é a mesma que no privado, os valores de remuneração não são os mesmos, portanto, temos portanto, não é tudo bom, como em toda a situação. Mas, na verdade, eu tinha tudo. Tinha casa, tinha um emprego numa altura. É crise, é recessão, cuidado. E eu apercebi-me que eu estive 11 anos paralisada por aquilo que toda a gente sofre, quem tem negócio próprio sabe disto, pelo medo. Medo da mudança, incerteza no caminho, medo de fracassar, medo de ouvir alguém te disse, tinhas tudo, porque é que foste fazer isto, de começar do zero mais uma vez. E estamos a falar de aos 37 anos. Mais uma vez, recomeçar do zero, largar tudo, como é? Cris, tens tanta coragem. E não é coragem. E agora, o primeiro passo é que uma coisa é não saber o que queremos e andamos ali, não temos para onde ir. Não há um propósito. Precisamos de um propósito. Recebi um e-mail na universidade, faço parte dos antigos alunos e, portanto, recebo ali alguns e-mails e recebi uma palestra para o primeiro ano, uma palestra de recepção aos caloiros, de acolhimento. E eu, curiosa, lá está, eu ia a tudo. Vamos ver, alguma coisa, alguma mensagem tem que surgir em algum momento, alguma coisa, eu estou à procura, tem que chegar. E chegou. O palestrante era um conferencista em motivação e coach. E eu, o que é isto? Estamos a falar na altura, isto não era normal, o que é isto? E eu fui para casa, adorei, não é? Aquilo era as ferramentas para o sucesso, algo assim do género. E para mim foi um sucesso total, porque aquilo fez-se abrir, vi uma luz ao fundo do túnel e eu, mas o que é que ele faz? Algo. A nossa intuição fala connosco, algo mexeu comigo. Fui para casa, passei horas naquilo e de repente é uma sensação que só quem sabe, quem passou por isso sabe o que é. Eu emociono-me porque foi ali que eu disse assim, é isto. Eu descobri o que eu quero para a vida. Para já tinha tudo a ver com o meu perfil, era algo que eu fazia de um modo não profissional, não é? Com toda a boa intenção, mas não de forma profissional. E mas isto é o meu perfil, vou explorar. E acendeu-se ali uma luz e foi um bichinho que nunca mais me deixou descansar. Esse foi o primeiro passo, dizer, bom, vou tirar a melhor certificação em coaching que existe em Portugal.
em Federação Internacional de Coaching, quais são as escolas, os cursos, o certificado, e assim foi. Dali foi sempre em crescente. Dali entra, não é suficiente, preciso de mais, entra online, o Brasil está a anos-luz nisto. Portanto, fui em outro curso de prático, na prática, mentorias, e nunca mais parei até hoje. Portanto, é mentorias, é Porto Business School, Certificado de Excelência e Liderança. Vamos lá, porque eu agora, passado muito tempo, voltei às empresas. Eu estive anos no individual, processos individuais, também como mentora, portanto tenho grupos em que ajudo as pessoas a encontrar os seus caminhos, a dar aquele passo, aquele que me fez ficar 11 anos ali sem saber, a ter muito claro qual é o objetivo, porque quando encontramos este propósito, não há desafio que nos pare. A vida custa, temos desafios, superações, começamos do zero, um plano que pensamos que ia dar certo, não deu, vai por água abaixo, volta a recomeçar. Mas enquanto soubermos aonde queremos chegar, e eu digo isto, as pessoas ficam, como assim, Cris? Eu tenho quase a certeza que não vou chegar onde quero nesta vida. Vou precisar de vidas para conseguir chegar e fazer tudo aquilo que quero. Ler os livros todos, desenvolver os projetos todos e é isto que nos dá aquele ânimo de sair de casa. Não é o chegar lá, eu já estou lá, eu já estou no caminho, eu já tenho as minhas conquistas e superações e onde vi novos desafios e novos projetos e estão na gaveta e estão em andamento, enfim. E se não chegares lá está tudo bem, porque no fundo foste tão feliz no caminho. É, exatamente. Se chegares lá vais ser feliz, Sim. Se não chegares vais ser feliz igual. No fundo, eu olhando para trás, eu já cheguei onde queria. Só que hoje tenho novas montanhas que quero escalar. Eu já cheguei onde queria. Olhando atrás, há momentos, e quem tem negócio próprio sabe disto, há momentos em que pomos tudo em causa. Tudo. Será que é isto? Porque era tão mais fácil? A cabeça não para. Enfim, pomos tudo em causa. Estou a fazer bem? Não. A nossa reputação, a imagem, isto, e às vezes corre bem, outras nem tanto, e nessas é onde aprendemos mais, aprendemos ali pela experiência que faz parte, não gostamos, mas é assim. E depois, passado assim, volta ao propósito, volta àquela força, volta ao ânimo, está tudo certo. Temos que descansar, certo, mas não consigo parar, é impossível, é impossível. E é esta energia, e é isto que eu proporciono às outras também, dizer, está tudo certo, não conseguiste fazer hoje, está tudo certo, mas amanhã voltas outra vez à carga e está tudo certo, no teu Quando ritmo. encontras esse propósito, eu acho que tipo, o plano A, e se o plano A não funcionar, qual é o plano B? O plano B é fazer o plano A funcionar. Não há plano B, eu não tenho é só plano B. plano A, tipo, não existe. Então isso não funcionar, não, eu vou fazer até dar fazer certo. funcionar. O objetivo, qual é o plano? É fazer até dar certo. Eu não estou a tentar a ver se dá certo ou não. Exatamente. Ou estás ou não estás. Agora, sei, por experiência, por ter passado, por isso é que eu construí o método do plano à ação, que fica muito mais fácil quando? Porque as pessoas têm medo em arriscar. E eu não gosto eu não sou pessoa, eu sou muito conservadora. A segunda transição foi muito planeada, estável, que é o meu perfil. Há pessoas que largam tudo, arriscam e é o plano A, não tenho outro, vou fazer dar certo. E outros precisam de um planeamento mais estruturado, tudo certo. No entanto, o assumir um risco é diferente de arriscar. O assumir um risco, ninguém controla nada nesta vida e estamos a assumir um risco. Mas temos um plano, vamos ajustar, o plano não resiste à realidade, ajustamos e vamos e fazemos até dar certo e vamos construindo. O arriscar, a mim, assusta-me um bocadinho porque implica, não pensei isto muito bem, eu associo o arriscar à impulsividade e, portanto, pronto. Exato. Há muitos casos de sucesso, não digo que não, comigo não funciona e não é isto que prego, até porque acredito que quando temos tudo muito planeado, as ações certas, concretas, o objetivo, fica mais fácil de caminhar. Então, quando dizem, Cris, tens tanta coragem, não é coragem. Eu entendo que as pessoas vejam, eu entendo. Mas olhando para trás, não foi coragem, estava tão delineado o plano. Eu quando pus as minhas condições, quando conquistar isto, isto e isto, quando tiver clientes, quando tiver a agenda cheia que já não consiga, eu atendia na hora do almoço, fazia jornada completa, depois atendia na hora do almoço ao final do dia, aos sábados. Quando chegou uma altura em que o fluxo, não é, começou, apesar eu preciso de mais tempo,
eu já consigo largar isto segura e sei que vou ter a agenda cheia. Então foi a transição. Só que se eu não tivesse estas condições definidas, eu quando tiver este número de clientes, quando tiver este valor de lado, quando, enfim, não teria dado o passo. Quando chegou na altura de pedir a minha licença, portanto, para sair, depois acabei por rescindir, eu sabia que era aquilo, eu estava convicta, eu tinha a certeza, planeado, e no entanto custou-me a ter a tal conversa. E eu lembro-me de pensar, é isto que acontece e que faz com que as pessoas fiquem no mesmo sítio, na mesma situação, que não gostam. Não, amanhã, hoje não é bom dia porque... E ficam ali naquela luta, como eu fiquei anos a fio até dar o passo. É uma falsa sensação de segurança. Isto faz-me lembrar o Covid, a falsa sensação de segurança. Completa. Mas eu vejo isso muito também na área do fitness, porque eu falo com muitas mulheres e é transversal a tudo, ou seja, a pessoa que tem esse perfil de sentir-se segura, ou seja, ela encontrou um conforto, está na zona de conforto dela, ela está muito desconfortável lá dentro, mas é confortável estar lá. É muito desconfortável sair daquela bolha, mas ela cá fora é que vai encontrar o verdadeiro conforto. E muitas vezes quando me dizem isso do tipo, mas tenho um trabalho, eu fui essa pessoa impulsiva. Eu vim almoçar a casa e disse, vamos despedir. E pronto, despedi-me, foi assim. A minha primeira transição sem foi plano. assim. Sem plano. Não há plano. Mas eu passei por isso, eu passei pelos dois casos, por isso é que eu digo, eu prefiro o segundo, mas está tudo certo, eu fiz o primeiro. Funcionou. Sim. Mas isto tudo para dizer que quando eu contei à minha mãe, tipo, olha, acabei de me despedir, e ela, tu és louca, não sei o quê, porque tem um trabalho certinho. Na verdade, eu nunca acreditei nisso, porque ainda que mesmo o trabalho mais certo do mundo, Sim. tu estás sempre nas mãos de alguém. Não há mais certo para mim, empreender é acordar desempregado todos os dias? É. Sim. Empreender é Sim. tu depender de ti todos os dias? É. Mas há lá mais coisa segura do que isso? Porque eu sei aquilo que eu sou capaz. Eu sei aquilo que, se eu andar, isto anda. Se eu não andar, isto não anda. Ou seja, depende de quem? De mim. Sim. Isto é que é Sim. segurança para Sim. mim. Em circunstância alguma, eu quando estou na mão do outro, eu me sinto segura. Então, tipo, este conceito de segurança... E é a muito segurança estranho. e o julgamento. Os meus pais são funcionários públicos reformados agora. O meu pai é professor na universidade, a minha mãe trabalhava na universidade. Então, ainda me lembro da cara do meu pai, quando ele disse, olha, vou sair ele. Não disse, porque já sabem a filha que tem e foi pensado, já não era no impulso, como foi a primeira vez, porque eu em Madrid, ele literalmente fugi, virei costas, tudo, larguei tudo que tinha, vim embora para Portugal, se não quero, foi assim. Por isso é que a segunda já foi diferente, vamos aprendendo com a experiência e maturidade, enfim, idade, digo eu. Mas lembro-me da cara dele, em que eu entendo que a preocupação é a segurança, a estabilidade do teu futuro, é com carinho, Claro. é com amor. No entanto, não deixa de ser um julgamento que é o que as pessoas sofrem e passam. Tens filhos? Eu tenho uma cliente que ela é um caso fantástico, enfim, enche-me o coração, falamos, às vezes vamos beber um café, enfim. Ela trabalhava há 14 anos na empresa e tinha tinha uma conta no online de produtos de beleza que vendia, consumia e vendia, e ainda fazia trabalhos de contabilidade. Eu tinha ali uma sócia que fazia trabalhos de contabilidade para empresas e IRS. Então ela ia buscando dali e eu disse assim, olha, onde te focas expande, o que queres? Porque se for a empresa e se for por causa do valor, podemos tentar ver se há aqui alguma progressão, vamos ver opções. Se for o de produtos, ela na verdade procurou-me porque queria aumentar o negócio de vendas no online. Esse foi o motivo pelo qual ela entrou na mentoria, quer fazer crescer o meu negócio. E ao longo desse percurso, vamos trabalhando várias coisas, não é? É ótimo porque as pessoas procuram pela parte profissional, evidentemente. O que é que nós trabalhamos sempre? A parte pessoal, porque não existe um bom profissional, é uma boa pessoa. Então, se desenvolvermos a pessoa, reverbera na parte pessoal, familiar, social, tudo. O que é certo é que o objetivo é profissional e vamos trabalhando
as skills, a superação de desafios, o que está a impedir de conquistar estes objetivos, e chegamos à conclusão que, no fundo, o sonho dela era ter o gabinete de contabilidade e viver disso. Então, nós temos aqui 3 coisas, vamos ver. E sempre trabalhamos para fazer aumentar o negócio no online, e aumentou. Tanto que ela depois tinha a opção, e agora, o que é que eu faço? Largo isto, invisto nisto, e eu sempre, onde o foco vai, é o que expande. Então, mas até conseguir perceber. E resumindo, ela hoje trabalha por conta própria, no gabinete de contabilidade. Feliz da vida. Eu lembro-me de lhe dizer assim, olha, quantos clientes precisas no gabinete de contabilidade para deixar o teu emprego? Quanto seria, não é? Ela, se eu tiver mais 2 clientes, repara que às vezes parece algo, se eu conseguir mais 2 clientes, eu despeço-me. Nós temos que fixar condições, porque senão nunca chega ao dia de tomar a decisão, dar o tal passo, que é o mais difícil, esse primeiro passo. E tu às vezes basta teres a pessoa certa ao teu lado, às vezes basta uma pergunta e o teu trabalho é incrível nisso, porque Sim. tu na verdade, tu não dizes nada à pessoa, tu fazes Zero. a pessoa dizer Zero. sobre ela. Zero. Eu tenho clientes que chegam, se eu soubesse a resposta, eu não estava aqui. Eu mantenho-me serena, porque o meu trabalho é provocar esse desconforto e trazer estas respostas que estão lá. Eu não sei o que é melhor para a vida de ninguém. Eu não sou melhor. Exatamente. Quem sou eu para dar, sugerir? Zero. A pessoa vai descobrir o que é o melhor, aquilo que quer. Eu sou boa em trazer isso ao de cima. Yeah. O que é que faria feliz? O que é que realiza? Equilibrando a parte pessoal, profissional e financeira. Temos que equilibrar isto, porque eu não quero que vivas de um hobby. Eu sou muito feliz e não consegues subsistir com Obviamente. isso. Não é viável. Obviamente. Então vamos ver de que forma é que conseguimos tudo. É possível tudo. Não sei quem sou eu para dizer, mas vamos pelo menos tentar. Olha, a primeira pessoa que eu tive que acreditou assim mais a sério neste meu projeto também foi quando eu cheguei a um ponto em que já não estava a conseguir tomar conta de tudo, precisava muito de ajuda na parte técnica, e falei com uma pessoa. Eu só lhe fiz uma pergunta, Cris. Eu sei a realidade dos PTs, porque Certo. era a minha realidade, ou seja, eu sabia exatamente, a nossa área é altamente precária, Sim. nos ginásios, no mercado. Sim. Recibos verdes, falsos recibos verdes, trabalhar a valores, enfim. Sim, sim. E eu só lhe fiz uma única pergunta, que foi: tu quanto é que tens de despesas fixas por mês? Faz essa conta e depois diz-me alguma coisa. No dia a seguir, mandou uma mensagem a dizer: despedi-me. E eu, calma, tipo, não era preciso ser assim. Mas é isso. E ele, tipo, eu nunca tinha parado para pensar nisto. Porquê é que me estou a sujeitar a isto? Eu não tenho despesas, eu não pago renda. Eu só pago o combustível do carro e a comida. Ou seja, eu estou-me a sujeitar a ganhar um salário que é o que é. Para quê? Sim. Realmente. Despediu-se, mandou tudo ao ar e vai trabalhar comigo, e estamos a construir e estamos a fazer, e só lhe fiz uma pergunta. Basta essa pergunta no momento certo. A pessoa estar receptiva a ouvir, porque ele ouviu, aquilo encaixou e disse, ok, vou ver. E a vida pode mudar O completamente. pior que podia acontecer era nada. Tipo, está tudo certo. O interessante disto é que, eu sempre digo, e eu sou suspeita para dizer isto, mas há um antes e um depois de um processo de coaching. Porque nós ali trabalhamos coisas pessoais, evidentemente, profissionais, objetivos, mas aquilo, mente que expande já não encolhe. Já não dá para desver. Já não dá Depois para de desver. ver, já não dá para apagar. E então fica muito mais difícil não cumprir. Por isso é que eu trabalho muito com a gestão do tempo, a procrastinação. Porque eu vivi isto, eu passei por isto, eu sei o que é. E normalmente nós falamos, olha, agora vou abrir o livro, que é, nós falamos da nossa dor, daquilo que nós vivemos e passamos. Portanto, eu falo muito de procrastinação. Se eu não me organizo, se eu não tenho uma agenda da minha forma que funciona para mim, não vou cumprir. Como assim, Cris? É verdade. Por isso é que eu bato na tecla. Cria rotina, disciplina. Em qualquer momento podes mandar ao ar, nós somos livres e essa é a liberdade que nos dá ter uma boa agenda e gestão de tempo e a rotina, a disciplina. Qualquer momento posso dizer, não tenho sessões hoje. És livre, eu vou para a praia. É raro fazer isto, tudo bem, mas quando Tens a faço, liberdade digo, de tenho a escolha. opção.
tenho a opção. Não faço porque não trabalho bem lá. Distraio-me, então, praia, temos que alinhar ali os contextos. Para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas posso. E essa liberdade, que é o meu valor, um dos meus valores. O primeiro é paixão. Indiscutivelmente, se eu não tenho paixão, o olho não brilha, a energia não flui. E o segundo é liberdade. Eu nunca me apercebi disto, até eu própria ter passado pelo processo de coaching e entender porque é que me gostava tanto estar na vida em que estava. Não entendia. Pois, estavas aí contra todos os teus valores, não é? Todos. Primeiro era paixão, liberdade, dinheiro, parte financeira, princípios corretos, né? Justiça. Não é justo. Eu estava a ir... Pois claro que não ia ser feliz ali, nunca. E nunca pensei vir a empreender e ter negócio próprio, engraçado. Nunca. Portanto, vim aqui, a vida vai-nos levando para onde temos que estar. Eu acredito muito nisso. Sim. Quais são, assim, as principais dicas para a pessoa sair numa primeira fase da procrastinação? Ai, boa pergunta. Não há nada que nos faça mexer mais do que pôr um prazo. Pôr um prazo de data de fim. Não é a data de início, data de fim. E é o entrar em ação, por mais pequena que seja. Sem vontade, com ou sem motivação, não interessa. É propor, para sairmos da procrastinação, é uma pequena ação, leve, fácil, execuível, que seja um cheque. A procrastinação, ela entranha quando nós vemos, está tão longe, ou tem tantas coisas que fazer, está acumulado, é chato, vai levar tempo. A pessoa passa tanto tempo na cabeça que perde esse tempo todo em vez de agir. E depois pensa naquilo que tem que fazer e já se cansa. Antes de dar um passo sequer, já se cansou só de pensar em tudo o que tem que fazer e, portanto, só mais vou empurrar isto mais um bocadinho, vou fazer ali aquilo e já volto porque agora não estou motivada. Não é... Está a chover, ou está sol, ou qualquer que seja o motivo. A melhor dica que eu posso dar é, sem negociação, nós temos de entrar em ação. É encontrar este motivo para entrar em ação, que é a motivação, para mim, a melhor definição é essa. Tens que encontrar o motivo para entrar em ação. E em vez de pensar em longo prazo, vencemos a procrastinação quando o que é que eu posso fazer agora, neste momento. E vou fazer só isto. Tudo certo. Não precisas recuperar o tempo perdido e tudo o que está para trás e correr e de repente de um dia para o outro a tua rotina vai ser disciplinadíssima e vais fazer tudo. Começa por uma só ação. Todos os dias, sempre. E elas vão somando. E quando des por ti, saíste do ciclo da procrastinação e pelo menos é uma ação e depois uma ação gera movimento. Dá ânimo. Porque conforme vamos somando, é como ir ao ginásio. Vamos uma vez. 2, 3, olhamos no espelho, nada. E a pessoa, o que é que tem que continuar a fazer? Insiste. 1. Até que começamos a ver alguma coisa. Então aí vem o resultado e anima. Então vou intensificar. Então agora, em vez de uma, vou 2 vezes. Vamos experimentar. E no fundo é um estilo de vida, porque nós às vezes pomos esses objetivos e principalmente nos treinos, e sabes isto melhor do que eu, as pessoas querem perder 100 quilos, e focam naquilo, perdem os 100 quilos e depois, pronto. Voltam à vida normal, não é? Eu digo assim, temos tempo, temos a vida toda. Temos é que encontrar o nosso estilo, aquilo que funciona para vivermos sempre bem e estarmos equilibrados, que esse é o objetivo. Isso só acontece quando a pessoa não é feliz no processo. Porque se ela encontrar a felicidade no processo, ela vai atingir os 5 quilos e vai continuar a fazer aquilo porque o processo é que a faz feliz, não eram os 5 quilos. Não é o objetivo final, não é o chegar lá. Esse processo em que, naquilo que a pessoa se transforma enquanto está a alcançar o objetivo, depois de transformado já não voltamos atrás. Exatamente. Já é uma forma de estar na vida, é um estilo, temos orgulho, consegui. Agora, quando nós pensamos essa transformação, comprometemos-nos com o resultado final e esquecemos do processo. E nós temos que nos comprometer e focar no hoje. E é aí que vencemos a procrastinação. Eu não vou pensar na etapa final, no tempo que vais levar, como é que eu vou lá chegar. Vamos para hoje. Diz, eu hoje posso ir, consigo, é isto que eu vou fazer. O melhor que eu conseguir. Está tudo certo. Mas fizeste. E nós somos felizes quando damos o nosso melhor. Pode não correr o melhor que estaríamos à espera. Podemos
Pode não correr da melhor forma. Eu sei que podia ter feito melhor, mas eu fiz o melhor que consegui. Naquele momento. Ok. Amanhã volto outra vez, estou lá e vou dar o meu melhor. Não tem erro, tu vais lá chegar. Tu és apologista, tipo, de ir celebrando pequenas metas? Sim, e devemos. Celebrar mesmo, marcar o momento com algo? Devemos. Porque esquecemos-nos, e eu ainda hoje falei disso. Ainda hoje, também disse assim, olha, eu e todas nós, como a nossa montanha é tão alta, está lá e vamos escalar, esquecemos de olhar para baixo e dizer o quão eu já subi. Eu já subi muito. Só que se eu não paro propositadamente para olhar e dizer, ok, olha o tanto que eu já fiz. Eu há anos atrás nunca sonhava estar aqui. Se eu não paro para ser grata por este momento, para encher-me desta realização no dia a dia, pode acontecer que se perca o sentido, o propósito. Mas porquê que eu estou a fazer isto? Porquê? Porque o cansaço é muito, a vida dizem, faz aquilo que tu amas e nunca vais trabalhar um dia. Não concordo. Não concordo. Eu acho que cansa feliz, mas cansa na mesma. Cansa, esgota, pomos em causa, temos desafios, no entanto, temos um propósito muito maior e muito mais forte que nos faz seguir sim ou sim, não sem plano B. Então esta é a única diferença. Agora temos, inclusive, mais desafios, mais problemas, mais questões que temos que avaliar que não existem enquanto trabalhamos por conta de outrem. E, portanto, relembrar, marcar estas pequenas celebrações, de dizer conquistas, eu consegui. E não há muito tempo, há uns 3 anos, 4, eu decidi assim, bom, a vida levou-me, não foi eu decidi, porque eu estava de mal, estava brigada, como dizem, estava brigada de mal com as empresas, disse não quero entrar porque é um mundo sofrido, não quero. E a vida foi-me levando, as empresas chamavam-me, Cris, precisamos de ti, são da equipe, pois eu sei, já passei, eu sei o que é preciso, então faço esta ponte entre a liderança, a chefia e as equipas e faço este trabalho que estou deliciada. E então hoje tenho uma série de empresas e se eu não paro para lembrar, Cris, olha só, tu disseste, olha, não, vou entrar nas empresas, entrei numa, só dizer, ok. E depois veio aquela sensação de realmente isto é maravilhoso e eu agora estou numa outra perspectiva, com outra experiência, consigo ajudar ainda mais, consigo fazer esta ponte entre a chefia, porque eu já vivi ali e sei este lado e consigo levar este lado à equipa e, portanto, fazer esta união. E, entretanto, consegui mais empresas, que era um dos meus objetivos. A maior parte das vezes é mesmo falha de comunicação, não é? Linguagens diferentes? Comunicação, formas de comunicar. E depois entender que nós temos que adaptar. A comunicação é 100% da nossa responsabilidade. Eu tenho que garantir que tu entendes aquilo que eu quero dizer. E para isso eu tenho que entender a tua forma de comunicar, não é a minha. Eu falo de determinado jeito, eu expresso-me de determinada forma, a minha linguagem não verbal. No entanto, eu tenho que garantir que aquilo que eu estou a dizer, a mensagem que eu transmito é na tua linguagem, da forma que tu vais entender. E aqui está a questão. Porque a chefia passa uma mesma comunicação para todos, nem todos entendem da mesma forma, integram e assimilam, e são perspectivas, cada cabeça a sua sentença, e portanto perde-se esta comunicação, vira uma percepção. Eu entendi que... E é aí a falha, porque a comunicação não existe margem para dei a entender o que ele vai perceber. Não, nós temos que dizer 100%, a mensagem tem que ser clara, direta, simples, numa linguagem que toda a gente perceba. E é aí falha. E falar a língua deles. Isto é muito engraçado estarmos a falar disto. Eu faço parte também de algumas mentorias e alguns programas onde estou rodeada de outros empresários, outros empreendedores. E no outro dia estávamos precisamente a falar com uma gestora de uma clínica muito conceituada, com muitos funcionários a cargo dela, e ela dizia-me, indignadíssima, achas normal as minhas funcionárias? Eu paguei-lhes um seguro de saúde do melhor, de não sei o quê. Mas ela a dizer-me todos os benefícios de seguro de saúde. E eu olhar para ela e eu, ok. E elas dizem-me que estão sobrecarregadas, que não têm tempo, que estão insatisfeitas, mas sempre a bater no seguro de saúde. E eu disse, ok,
Mas já paraste para pensar, quem é que dá valor ao seguro de saúde? Eu ia Elas dizer, algum dia te pediram seguro de saúde? mais. Mas já viste um seguro de saúde? Porque eu quando vou... E eu, exato. Exato. Estás-lhes a dar o que para ti Tal é e qual. importante, mas elas estão-se a cagar Tal e para o qual. seguro de saúde. Essas pessoas estão-te a dizer que querem mais tempo Dinheiro, para ou elas. tempo, ou Ela organização. põe as mulheres a trabalhar ou 60 horas Lá está, por ou semana. organização. Tipo, Por género, exemplo, elas não querem é seguro tão de saúde. simples quanto pergunta o que é que dás mais valor? Seguro de saúde ou preferes que eu te dê esse valor em dinheiro? Há pessoas que vão dizer, eu prefiro seguro de saúde, outras não. Depois, um seguro de saúde completo e pode tratar os filhos. Ela tem filhos, quer ter, se calhar não dá valor a isso. Não, nada como perguntar, mas nós pensamos na nossa cabeça, e isso é a regra dos relacionamentos. Nós devemos dar na forma que o outro quer receber e não da forma que eu entendo que As devo linguagens dar. do amor, não é? É exatamente Eu isto. descobri isso há pouco tempo, isso É faz exa- tanto sentido. É total, isto liberta os relacionamentos, dizer, mas como é que ele... Mas não é esta forma, isto num relacionamento é de construção e São isso... 5 linguagens, não é? É a prestação de serviços. Ai, agora não sei. Espera aí, eu acho que sei. Essa É a não prestação, sei. é tipo atos de serviço, que é tipo de género dar-te flores ou fazer-te coisas. Depois tem a das palavras, ou seja, dizer-te palavras. São A da gestos, presença, palavras, não é? o toque, o toque. Falta uma. E agora não sei, mas é isto, é a forma como a pessoa percebe aquilo que nós damos tem que ser bom para ela, não é aquilo que eu entendo que é bom. E vice-versa, a pessoa vai-me retribuir da mesma forma, ela vai dar aquilo que eu dou valor e não aquilo que ela entende que tem que ser. E é isto, e nas empresas acontece muito isso. E é tão simples como um questionário, até pode ser anónimo, sim ou não, preferem ou não. Então a esta dou o valor que ela prefere, aquela tem seguro, extensível aos filhos, aplica-se, não. Exato. Não é? É essa a parte da comunicação e e aí entra a minha parte da engenheira de gestão industrial. A parte da otimização de procedimentos, maximização de resultados, eficácia, desempenho, vem nessa vertente de que forma é que nós conseguimos minimizar estes impactos, ou seja, otimizar esta comunicação fluida, os procedimentos, processos de comunicação, as vias, de que forma é que conseguimos traduzir isto depois em resultados. E é brilhante. É brilhante, é um trabalho fantástico. Manter os colaboradores felizes está-me a falhar a palavra, motivados para alcançar resultados, não é? E levar a empresa a alcançar resultados com isso. Lá está, mais uma vez, é falar sobre eles. Ou seja, o que é que tu estás a fazer de incrível que nos está a fazer alcançar resultados incríveis e a posicionar, e tu estás a ser incrível porque, ou seja, nunca é sobre a empresa, nem sobre o chefe, tipo, é sobre o que a pessoa, qual é a parte da pessoa naquele processo, naquele resultado. E eu tenho a sorte, é evidente que as empresas que me procuram já têm este perfil, é evidente, não é? Tem que fazer match. Eu tenho a sorte de estar em empresas em que a preocupação é o bem-estar. É o bem-estar das colaboradoras, dos colaboradores. Isto era impensável há anos, não é? Era impensável. Então eu hoje entro nas empresas para fazer um levantamento de necessidades. O que é que os colaboradores precisam para se sentirem melhor, felizes? Porque eles são mais produtivos. E tenho uma empresa que no ano passado, nós vamos agora para o 3º ano, a cada trimestre vamos vendo o que é que vamos trabalhar este trimestre. Questões de ego, depois vamos definindo questões de ego, comunicação, integração de equipa, união, vamos focando lá várias, é maravilhoso. E no ano passado ele disse, no trimestre, dizem, como é, resultados, como estamos? Ele, aumentamos 15% no primeiro trimestre. Trabalhadores felizes produzem mais, têm maior conexão, estão engajados, entregam, vestem, sentem-se bem. Muito bom. Produzem, trazem resultados. Muito bom. Aqui em termos, saindo aqui um bocadinho das empresas, em termos da pessoa individual, adoro. Como adoro. é que ela pode maximizar a sua gestão de tempo? O primeiro, e isto é choque, vamos agora à parte chocante. Vamos. Gestão de tempo, precisa organizar a agenda. A primeira coisa que eu digo é, olha, vais esvaziar a agenda, tu vais ter que esvaziar.
Não se trata de organizar e de conseguir meter tudo lá dentro. Trata-se de priorizar. Ai, mas tudo é urgente. Tudo é prioritário. Eu ando a apagar fogos. É só coisa... Eu disse, olha, prioridade é definida consoante o impacto que as tuas ações, aquilo que estás a fazer no teu dia, vão ter no teu resultado final. Aqui depois batemos assim, qual é o resultado final? Qual é o objetivo? Não sei. Então andamos ali naquela roda, é o que vier. E se tu não tens agenda, cumpres com a agenda de alguém. Estás a cumprir com a agenda de alguém. Então vamos parar e vamos ver o que é que entra na tua agenda. E não é a lista de tarefas intermináveis, não. Vai entrar na agenda aquilo que vai ser feito hoje e na hora e no bloco que está fechado específico para aquilo, sem negociação. Não é possível. Não há outra forma. A prioridade, aquilo que é, como é que eu vou gerir melhor o meu tempo? Primeiro vais olhar e dizer, vais ter que riscar. Não se trata de meter coisas. Vamos ter que limpar, vamos ter que abrir espaço para conseguir gerir. Para conseguir gerir, temos de saber o que é que vamos gerir. O que é que temos para gerir? Ótimo. No início, isto é um processo em construção. No início, é claro que a pessoa continua a apagar os fogos, temos prazos, até que começa a dizer, bom, isto consigo dizer um não negociável, porque é difícil dizer não. Então, vamos, não agora. Não agora, neste momento. Empurramos ali. Conseguimos aqui um espaço. O que é que vai ser ocupado esse espaço? O que é prioritário? Qual é o objetivo? Nós temos que ter objetivos na vida, se não estamos a gerir o quê? Mais não seja, quero organizar a minha vida. Eu entendo isso. O que é que significa organizar? Ter tempo para mim, ter tempo para ir ao ginásio. Então, já começamos a conseguir. O que é que vamos encaixar na agenda? De que forma? É isto. O organizar não é querer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Não dá. São escolhas, são seleções que têm de ser feitas. E são essas tarefas ou essas ações, aquilo que tu escolhes, é o que entra na agenda. E aí não se negocia. O que está na agenda não se negocia. Então dizem, normalmente eu preciso de tempo para mim. Eu estou tão atarefada, eu não tenho, estou cansada, esgotada. Coisas tão simples como, então, deitar mais cedo, mete hora para ir deitar, não é? Para ter hora, para dormir aquelas horas. O descanso é fundamental, permite-nos recuperar e, portanto, gerir tudo de uma forma mais serena. Dias de desporto, não vais começar aos 4 ou 5 dias, começa por um, está tudo certo, não é o ideal de longe, mas se só tens tempo para um dia, uma vez, é melhor que nada. Não, consigo 2, aí a pessoa diz é pouco, então já é assim, então vamos acrescentando e eu prefiro que ela me diga uma vez por semana e cumpra, do que 2 e falha, porque aquela que falhou já pôs por terra, perdido por 100, perdido por 1000, não consigo, já não vou nenhuma. Então vamos acrescentando, é um processo. O que acontece é que as pessoas querem a mudança muito rápida de um dia para o outro e não é sustentável. E voltam ao padrão antigo, porque afinal não dá e é impensável, a minha vida não dá. Eu tenho gente que me disse já, não consigo organizar, impossível. Eu disse, está certo. Quem sou eu para dizer que não está certo? Cada um tem o seu momento, o seu ritmo. E se consegues viver bem assim, quem sou eu para dizer o contrário? Isto é uma dica muito interessante para também darmos aqui. Aplica-se na questão do treino, mas claro, pode-se aplicar a qualquer outra coisa. A pessoa que chega até mim e me diz precisamente isso, pergunta, quantas vezes vais treinar por semana? E ela diz-me, vou tentar 3. Eu digo, não. Eu não te perguntei quantas é que vais tentar. Eu perguntei-te, quantas vezes vais treinar por semana? Exatamente. Vou tentar 3. Não percebeste? Quantas, no mínimo, vais conseguir treinar? 2. Ok, então é 2. Sim. Porque uma pessoa que é certa com ela e ela garantidamente consegue ir aquelas 2, se ela for 2, ela vai se sentir a bem-suceder. Se ela for 3, vai se sentir a super mulher. Incrível, tipo, fantástico, espetacular, até conseguir 3. Se ela definir 3 e conseguir 2, vai se sentir uma fracassada. As mesmas 2 podem ser o teu combustível ou a tua destruição. Tal e qual. Porquê? Não existe foi exatamente o mesmo comportamento, foi gestão de expectativas. Sim. E foste tu que não foste real contigo. E a nossa mente é assim, aquela que falhamos é o que fica. Arruinou. É o que fica. Então, em vez de celebrar e de motivar, por depois, se vier a terceira, é bónus. É isso, incrível, maravilhoso. E para a semana, e começa aí 3. Não, para a semana seguinte, consegui. Yeah.
Se marcarmos 3 e formos 2, é aquela que ficou por fazer, não cumpri, não consigo. Semana seguinte, vida, provavelmente acabou. já nem vais. Na próxima semana ainda vou às 2, mas na terceira já foi. Não consigo, não dá, não funciona comigo, etc. Então, consistência é um estilo de vida. Eu sempre digo, não é uma questão a gente gerir tempo, treinar, seja o que for. É uma forma de vida, é um estilo que tens que adaptar àquilo que funciona para ti, ao que melhor funciona, e essa dica é fundamental, que é, não posso deixar de dizer, aquilo que funciona para a pessoa do lado pode não funcionar contigo. Experimenta, testa, ajusta. Eu tenho pessoas que me disseram, eu acordo, faço parte do clube das 5 da manhã, é horroroso, tive que deitar, dormir à tarde. Então, mas eu prefiro que durmas até às 9 da manhã e sejas produtiva o dia todo, do que acordares às 5 e andares a arrastar e tens que dormir à tarde e não conseguiste produzir. Entendes como não faz sentido? Não é, dizem, eu treino sempre à noite, ao fim do dia. Relaxa-me, chego em casa, sempre fui, joguei basquete, sempre fui, os meus pais, fomos todos esportistas. E então os treinos eram à noite, os jogos eram... Eu tenho esse hábito, mas toda a gente diz que treinar de manhã dá energia e vamos treinar, vamos testar. Quando às 7 estava lá, às 7, 8 e meia. Chegava no sofá, 8 e meia da manhã, cansada, só não preciso dormir, não rendia, arrastava-me de semana. Não funciona para mim. É bom para quem? É bom para quem? Lá está. E aí é importante dizer, quem é que define o que é bom para ti? Testa. Quando as pessoas dizem, preciso de organizar, gerir o tempo. Quanto tempo tens? Isso é importante porque a pessoa depois tenta meter coisas, é como os treinos, que não vai conseguir cumprir porque não é viável e sente que está a falhar. Então eu prefiro que tenhas 2, 3 coisas, uma se levar muito tempo, do que ir com a sensação de Eu acho que falta um não bocadinho cumprir. de adultez. Maturidade. Falta-se falar adultez, porque as pessoas ficam muito... Às vezes parece que estamos a falar literalmente com crianças. Sim. Ai, mas eu gostava era de... Mas não gostavas de nada. Tipo, é o que é. Tipo, Sim. a tua vida é o que é. Pega no Sim. que tens. Olha, tipo... Parece que as crianças estão sempre... Ai, mas a mãe, eu gostava... Eu compro... Tipo... As minhas mentoradas, sabes o que é que elas dizem? Falta... É que eu digo... Aceita que dói menos, não é, Cris? Eu aceita que dói menos e siga. Ficar a chorar não resolve. Foco na solução. Essa questão do treino, tipo, bué da vez me dizem, ai, ó Filipe, admiro-te bué, porque levantas-te às 5 da manhã para treinar. Assim, mas espera, tu treinas? Treino, mas treino ao final do dia. Admiras-me bué porquê? Tu fazes exatamente o mesmo que... Ou seja, Sim. eu não tenho nada a mais do que tu. Eu admiro-te bué a ti porque treinas ao final do dia. Ao final do dia estou um caco. Porquê que eu sou mais do que tu? Eu estou-me a cagar a hora que tu treinas. Treinas. Eu admiro quem treina. Não é treinar. Tá não tem a ver feito. com horas. Eu admiro quem treina, ponto final. E isto é um processo Tá tudo também bem. de responsabilização. De responsabilização pelas minhas escolhas, pelos meus atos, pelas minhas ações, pelo que funciona para mim. Toda a gente, lá está os gurus, nós ouvimos, que é acorda de manhã, toma banho frio, medita, etc. Yeah. Não é? Pronto, às vezes dizem assim, ai Cristo, não és coach. Não, eu tenho uma vertente de engenheiro coach e de experiência da vida que nós temos que estar atentos e conscientes àquilo que funciona para nós, no meu vida, na minha situação, na minha rotina. Eu de manhã é a minha golden hour, é a minha hora produtiva, eu acordo de manhã e começo, produzo, funciona ótimo. Quando é que eu faço a minha meditação? Faço, isto defendo religiosamente e faço. A seguir ao almoço. Meu marido diz, tu vais dormir a sesta. Meio, mas eu sinto, faço uma meditação de 20 minutos. Ali é o momento em que eu baixo os níveis de aceleração e quanto mais estressada, mais projetos, mais ativa, estou mais precisa. Portanto, mais me forço a estar ali e saio daqueles 20 minutos como se tivesse acordado de manhã, dormi as minhas 7 horas, só que é de tarde e estou pronta para começar a jornada da tarde. Incrível. Para mim funciona. Para outros, e eu recomendo sempre, testa, experimenta. Outros dizem, nem pensar que nem consigo. Saem, correm todos os dias de manhã. Eu disse, é a meditação. Encontra aquele momento em que consigas conectar contigo todos os dias. E eu estive enquanto estava na Porto Business School, uma das professoras que era da Maximize Your Own Leadership Potential, portanto, ela dá umas cadeiras para os MBAs. E ela disse, a coisa mais importante que eu foco
piso naquela tecla para eles se implementarem é tirarem 1h30 por semana para pensarem, para parar. E eu tive um CEO em que estivemos 3 meses. A coisa mais importante que conseguimos alcançar foi, nunca mais me esqueço, quinta-feira das 2 às 3, ele ia tirar aquela hora para ser idiota. Para pensar no futuro da empresa, no progresso, para onde estou a ir, porque estamos tão embranhados no ritmo, no dia e apagar fogos, e é urgente. Mas as prioridades vêm desse momento em que nós paramos e dizemos para onde é que eu estou a ir, qual é o meu porquê, onde é que eu quero chegar. Essa é a minha prioridade e todo o nosso comportamento vai nesse sentido. Tudo aquilo que nós vamos escolher fazer vai nesse sentido. Então, a empresa não para, mas as ações, as escolhas, temos que definir isto ou aquilo. Ajustamos porque eu sei para onde quero chegar e nós conseguimos lá chegar se tivermos este momento de sobriedade, de serenidade, de pensar, de conectar, de conseguir confirmar o objetivo é este, o resultado é este, estamos no bom caminho, quais são agora os desafios, quais são as novas oportunidades que vão surgir. E isto na nossa vida pessoal. Yeah. Isso é uma dor, isso é mesmo, estás mesmo a tocar mesmo na ferida. Enquanto líder, principalmente, quanto tempo já eu perdi, porque não perdi tempo, não perdi 5 minutos a pensar sobre aquilo e tomei a decisão a fazer coisas. Sim. Era só teres parado 5 minutos para pensar, Filipa, porque depois, quando paras 5 minutos para pensar, é tipo, aí esquece, não é nada disto. Sim. Agora, volta atrás, desfaz tudo o que fizer. 5 minutos, eu neste momento faço 20, mas 5 minutos é suficiente. Quando a pessoa parar 5 minutos... É melhor que nada, para quem não para nada, 5 minutos é incrível. Parar 5 minutos de relógio é tempo. Quando nós 5 minutos ali e tentar não pensar e não fazer nada... É tempo. Às vezes perdes tempo porque não queres perder tempo. Tal e qual. Perde-se mais tempo. Yeah. Nós temos que ajustar. Todos os dias acontecem coisas. Temos que saber ajustar rapidamente e temos que estar preparados e atentos. 5 minutos. Se possível, eu sou daquelas, por vezes não é possível, se possível, eu durmo literalmente sobre o assunto. Posso dar resposta amanhã? Vou analisar. Eu sou dessas. Porque preciso dos 5 minutos e... de ajustar, de literalmente, eu sou aquela que vou para a cama com a questão, durmo, não me lembro, durmo que nem bebê, é o que eu digo, eu tenho os meus assuntos bem resolvidos e felizmente tenho a sorte de que durmo muito bem. E quando acordo, tenho alguma solução, então eu digo assim, vai fazer o trabalho que tens que fazer, vai buscar as informações que eu não estou a conseguir e quando acordo... E quando me sento nesses momentos dos 5 minutos 20 ali, às vezes interrompo, porque lá está, estamos ali, mas levanto, é isto e vem a solução. Portanto, eu permito-me ter esses momentos e ouvir, porque o meu consciente está preocupado com várias coisas e temos ali aqueles 60 mil pensamentos por dia, sempre, e aí está ali o certo, mas eu não estou a ouvir. Está muito ruído e, portanto, eu preciso silenciar isto para conseguir ouvir exatamente aquilo que eu preciso naquele momento. E acontece muitas vezes, por isso é que eu recomendo correr no treino, o que for, mas são precisos aqueles 5 minutos conscientes de dizer, ok, deixa-me ver o que é que vem. E as grandes ideias que tenho nesse dia, por isso é que eu religiosamente todos os dias faço. Muito bom, Cris. Vamos aqui à segunda parte do nosso episódio. Preparada? Ai, meu Deus. Eu achava que já tínhamos terminado. Não terminámos. Então, vamos lá. Vamos jogar a 2 jogos. Vamos o a primeiro isso. É o jogo do pote. Ok. O que é que vai acontecer? Vais tirar 4 papéis, vais encontrar aqui nomes de pessoas conhecidas. O objetivo é tu seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível. Claro. Se tivesses que escolher uma delas para teu PT... teu nutricionista, teu coach e teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Ai, meu Deus, vamos lá. 4, não é? Tira os 4. Tira os 4 primeiro e se calhar vê os 4 primeiro para depois poderes estrategicamente alocar cargos. Vamos lá. Se não conheceres alguém, nós ajudamos. Conheces? Não, ajuda-me. Manuel Moura dos Santos. É o júri do Got Talent, aquele senhor... Não, olha, é um senhor agora vocês muito vão ver. Pronto, temido. sei, não é? Do Got Sei, não é? Sim, ele também fazia o Ídolos.
Eu sou de livros e, Pronto, portanto, ele é eu um vejo muito pouca televisão. Ele é tipo o confesso. júri Vejo muito temido. É o júri temido. ok. É o mais, crítico. o mais crítico. Tá Yeah. bom. Júlia Pinheiro, conheço. Ok, Faço boa. em frente. E eu estava a tremer. Eu vejo muito pouca televisão. Muito pouca, muito pouca. Também não se perde grande coisa. Raquel Henriques. Raquel Henriques é uma atriz e agora é uma influencer fitness. Ok. É assim muito saudável. Pronto, e fez novela. Eu não sei se ela ainda faz novelas, mas ela fez novelas durante muitos anos. É uma atriz, basicamente. É isso, agora vou dizer, eu sou aquela que não vê novelas, não vê televisão, não Pronto, consigo. vais ter que Ótimo. atribuir um cargo a estas Vamos pessoas mediante aquilo que nós te dissemos sobre elas. Tá. Conheces duas, portanto, Sim. já facilita. Então, nutricionista, PT, PT, coach e melhor amigo. Ou amiga. Ok. Então, enquanto coach, enquanto coach, eu iria, porque isto tem que ter aqui uma disciplina, fantástico. Eu Yeah, sei que iria aprender muito, Sem dúvida. muito Qualquer com ele. atleta de alto nível Portanto, sim. tem que ser sim. muito bem desenvolvido como pessoa. Sim, iria aprender muita coisa boa. Então, enquanto nutricionista, provavelmente dizias essa da fit, de saudável, tenho fé e quero crer que Acho que sim. tem conhecimento e que me Acho poderia que ela até ajudar. chegou a participar numa prova de fisioculturismo. Pronto, e acho portanto que sabe o que sim. devemos comer, o que não e... Mas não seja E sem pela experiência. glúten, portanto, com certeza ela vai saber ajudar. Então tenho PT e amiga, não é? Exatamente. Se este é assim muito duro e crítico, vou querê-lo então para PT. Porque vou precisar... Depois vai procurar quem é. Ai, não meu não tem Deus. nada cara de PT, mas... Pois, Mas porque podia como funcionar. amiga, pá, Júlia Pinheiro. Também não tem pronto. cara de PT. Não é? Exato, pelas escolhas, diria este. Muito bom. Acho que sim. Acho que, apesar de tudo, serias uma pessoa bastante Não é? bem-sucedida. Eu Com o teu coach. Isso, só com Não é? Só o com meu ele coach, resolvia o resto. com certeza ia andar aí a anos-luz. Muito bom. Anos-luz. Cris, o nosso Sim. segundo jogo é um bocadinho diferente e é o Vamos jogo lá. do facto. Acho que vais gostar deste jogo. Neste jogo eu trago um facto curioso, engraçado, que poucas pessoas à partida sabem. O objetivo é não propriamente nós olharmos para o facto em si, mas conseguirmos extrair aqui uma segunda linha de pensamento. Vamos lá. Mas é esse vou gostar, já Normalmente sabes. eu tento relacionar o facto com os convidados, portanto aqui terá a ver muito com a parte profissional. E o facto de hoje é: sabias que despertador humano já foi uma profissão? É verdade. Então, durante algum tempo, os gregos, aliás, ao longo da história, as pessoas usavam várias formas para se acordarem, não é? Ok. Porque os aparelhos tecnológicos são muito recentes, não é? Então, os gregos, por exemplo, usavam vasos de pedra que escorriam água para medir o tempo. O filósofo Platão conta nos seus escritos que utilizava uma espécie de apito num vaso para o qual escorria água, da chamada clepsidra, que era como se chamava esse coiso. Quando a água atingia o limite, o apito emitia um som que despertava as pessoas. Brilhante. Exatamente. Depois também havia outras estratégias, como por exemplo beber litros de água antes de dormir, que era para quê? Para as pessoas serem despertadas pela bexiga cheia. Vale tudo. Funciona. A necessidade aguça o engenho. Depois, entretanto, em 1787, então, o Sr. Levi Hutchins inventou um despertador construído numa caixa de pinho com um mecanismo de engrenagem. No entanto, a campainha no relógio só soava às 4 da manhã, que não coincidiam com a hora que se precisava me levantar. Portanto, o primeiro despertador mecânico foi realmente em 1847, mas bem, antes disto tudo, havia uma profissão que era então o despertador humano, que eram pessoas que contratavam outras pessoas para lhes irem bater à janela a determinada hora. Surgiu na Europa durante a Revolução Industrial e uma das formas que esses despertadores humanos
tinham de acordar as pessoas, uns era mesmo à mão a bater na janela, outros em andares mais superiores, era lançando ervilhas com um pequenino canudo. Isto é incrível! Portanto, sabias disto? Não. Desconhecia. Agora, o que nós temos agora é: Cris, não consigo acordar, tem telemóvel. Põe o telemóvel longe, experimenta pôr o despertador Sim. e colocá-lo lá fora. De preferência com uma música irritante. Vai-te obrigar a levantar sim ou sim, e depois já estás fora da cama, é mais difícil voltar. Ele, não tinha pensado nisso. Experimenta e depois conta-me. Não é? Funciona. Olha, não fazia ideia, realmente há muitas profissões em extinção. Despertador humano eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E é uma necessidade, atenção. E olha, eu sou daquelas, se eu não puser o despertador, eu preciso de um despertador humano de alguma forma, porque eu durmo. Eu sou capaz de dormir 9 horas seguidas. Seguidinhas. Nem sonho, não me lembro de sonhar sequer. No entanto, ponho sempre o despertador, durmo 7 horas, é quando eu sou altamente produtiva e faço sempre dormir esse horário. Agora, isto é uma profissão, isto tem vias de extinção, não é claro? Não tinha como vingar, não tinha como vingar. Podemos extrair disto? Eu acho brilhante, é um engenho. O ser humano tem uma necessidade e cria alguma forma de colmatar essa necessidade. Sim. Nós, quando temos um problema, precisamos daquela hora de acordar, temos de criar uma solução. Foco na solução. Como será isso? Pago alguém para ficar ali? Não, para mim o brilhante é o dos vasos. É o tamanho, tem que saber, o tamanho tem que ser o dos vasos. Sim. O engenho, a necessidade aguça o engenho. Nós, se formos nesta época, os gregos, eles estavam a anos-luz da época em que eles viviam. As partes da engenharia e coisas que eles faziam, brilhante. Essa do vaso é tremenda. Olha, nem precisas ir muito longe. Eu no outro dia estava a pensar no simples facto de... Já viste a malta que migrava antes, sem GPS? Eles iam para a França, Sim. sem GPS. Tipo, nós nem conseguimos ir ali Esquece. ao Porto sem GPS. Eu não consigo ir ao aeroporto sem GPS. Sim. Tipo, como é que a pessoa ia ao aeroporto sem GPS? Eu sou da época Era incrível. em que não existia GPS. E é engraçado, é um facto que eu sou daquelas pessoas, quem viveu nesta altura sem ter GPS e nem telemóveis, atenção, isto parece pré-história, não é? Eu sou capaz de me fixar em coisas, pontos de referência, porque era como nós fazíamos. Lá está, há muitas coisas que se vão perdendo pela força da necessidade. Tal e qual. Nós agora já não somos atentos a nada, precisamente por isso. Eu tenho pontos de referência, olha, nós viramos aqui, nesta à direita, estivemos aqui, porque nós vamos tirando pontos de referência para saber qual era o caminho, como ir e voltar. Portanto, eu tenho isso ainda. No fundo, eu acho que o insight é este, o ser humano tem uma capacidade de adaptação para o bem e para o mal incrível. Tremenda. E aquilo que para nós, é irreal, só é irreal porque é fruto da nossa realidade. Sim. Porque a necessidade faz literalmente o artista. Se agora de repente, o mundo não era possível sem internet. Se a internet fosse abaixo, nós íamos viver na mesma. A humanidade não se ia extinguir, nós íamos arranjar mecanismos de adaptação. E eu tenho a experiência que eu aos 10 anos saí do Brasil, que eu nasci lá, e fomos para Barcelona. Estávamos, além de estar em Espanha, que é Catalunha, portanto temos, não é? Enfim, mas em 2 meses, eu tinha 10 anos, a minha irmã 12, nós em 2 meses falávamos espanhol fluente, ninguém dizia que tínhamos saído do Brasil. Repara a nossa capacidade, enquanto mais crianças, mais esponjas somos. Depois viemos para Portugal. Passado pouquíssimo tempo, porque falávamos brasileiro, evidente, não é? Passado pouquíssimo tempo, entramos ali no liceu. Vira para o português, camaleão, eu costumo dizer camaleão. Lancem onde for, nós conseguimos, como dizem, como é que tu consegues? Se houver necessidade, nós vamos encontrar uma solução. Não há outra. Muito. Não há outra. E o ser humano é isso. É isso, incrível. É engenhoso para encontrar aí a sua resposta. Última pergunta de hoje. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos do planeta Terra, traduzida em todas as línguas, 8 bilhões de pessoas vão receber a tua mensagem, qual seria? Essa é fácil, olha só. Eu diria que das experiências, aprendizagens que vivi, eu sei que qualquer que seja o desafio,
qualquer que seja a situação pela qual a pessoa está a passar, se ela tiver uma pitada de humor, que é necessário, e se tiver as pessoas certas à sua volta, que lhe digam, tempos melhores virão, vais conseguir encontrar uma solução, tu vais conseguir dar resposta, então uma resposta e uma solução é que vais encontrar. Tenho a certeza disso. É incrível. Olha, Cris, se as pessoas quiserem ficar a conhecer mais sobre o teu trabalho, qual é a melhor forma de entrar em contacto contigo? Site, tenho os meus contactos, tenho o WhatsApp e Instagram, que é a minha rede social, digamos, tenho o LinkedIn também, mas são muitas fontes. Portanto, o site tem lá os dados todos e se quiser seguir redes sociais, tenho o Instagram e o LinkedIn. Mas... Boa. Ah, bom. Tu que nos estás a ouvir aí em casa já sabes, nós vamos deixar obviamente as páginas de acesso direto à Cris aqui na descrição deste vídeo, portanto tens duas missões neste momento. A primeira é pegar neste episódio e se em algum momento te fez lembrar alguém, uma única palavra que fosse que te fez lembrar, epá, ele é que precisava de ouvir isto, pega no link e partilha. Este conteúdo é gratuito e quem sabe não podes realmente ajudar a melhorar a vida dessa pessoa. Segunda missão é, obviamente, encher a caixa de mensagens desta senhora, dizer que ouviste o podcast, que achaste incrível e também qual foi o maior insight que retiraste daqui deste episódio, o que é que te ajudou, o que é que fez mais sentido para ti, com o que é que mais te identificaste. Vamos criar uma corrente. Vamos juntos continuar a ser agentes de mudança, porque mais uma vez... Isto é sobre fitness, mas não é sobre fitness. Porque, na verdade, fitness é tudo aquilo que tu fazes, é tudo aquilo que tu és. E não há uma pessoa que não tenha padrões comportamentais em todas as áreas da tua vida. Então, se tu tiveres o foco certo, a disciplina certa, as ações certas, a resiliência certa, o conhecimento certo e o meio certo, tu vais bem suceder em tudo aquilo que tu fazes nas diferentes áreas. Claro que não queiras disparar para tudo ao mesmo tempo, e foi isso que tivemos aqui a falar, mas naquilo que forem as tuas prioridades, tu vais sempre ser o melhor que conseguires ser naquela área, precisamente porque tens-te a ti como pessoa desenvolvido. Quanto a nós, já sabes, também contamos com o teu gosto, o teu comentário, estamos sempre também abertos a sugestões, obviamente. Conta-nos quem é que estavas a ver aqui à conversa connosco. E, bem, para hoje é tudo. Vejo-te no próximo episódio. Obrigada e até lá!